Portanto, o Abraça-me é uma narrativa passada em 2020, em plena pandemia, em que até um simples abraço foi proibido, mas mais ainda do problema da velhice, encaminhados sem quererem para os lares de idosos. Este livro fala da morte como é encarada hoje, com o plano funeral em vida, comparando-a com os velórios que se faziam nos anos 60, porque ainda sou do tempo em que se faziam velórios em casa, porque eu sou do tempo em que a estrada não alcatroada passava a carreta do Zé Pinto, do Alcaidão, que era um homem que já era muito avançado para a altura, era tudo gente vestida de branco e preto, lenço na cabeça, cheiro pelas costas, era um ambiente muito, muito sóbrio, mas o Zé Pinto seria talvez dos homens mais para a frente no tempo dele, porque tinha já o posto de correios e mais tinha uma cabine telefónica, coisa que na altura era um luxo. Quem é que tinha telefone? Portanto, isto é num tempo em que é preciso nós darmos valor e que felizmente hoje vimos a coisa muito mais, temos tudo facilitado na nossa vida, não é? Porque era uma pessoa feliz, fui uma criança feliz nesse meio em que tinha pouco, mas que o pouco para nós já era muito. E eu aproveitei o cenário principal do Convento de Ceiça em jeito de ficção. O Convento de Ceiça, nós temos aqui o professor Eurico Silva, que já escreveu mais de 20 livros e que já focou o Convento de Ceiça de trás para a frente, com história, sem história, história verídica, história de monges, história de, sei lá. E eu achei importante pegarmos no Convento de Ceiça e fazer um pouco de ficção. Tanto assim que vocês, às páginas tantas no livro, vão encontrar em Ceiça uma rotunda com um jardim à volta, e nessa rotunda está a estátua do professor. E quem é o professor? Nada mais, nada menos que o professor Eurico Silva. Porque eu acho que é muito importante, se temos um filósofo no Paião, se temos uma pessoa que tem o seu valor e que merecia ser mais reconhecido, eu própria, como sou amiga dele, eu sei que eles são os dois muito meus amigos, eu achei importante pôr o professor Eurico Silva numa estátua em Ceiça. E pus uma papelaria lá ao fundo, e pus o peleiro lá perto, e andei por ali e fiz o meu cenário. É tudo ficção, mas podia ser realidade, porque não? Pronto, e então o cenário principal passa-se no Convento de Ceiça. Em jeito de ficção, foi transformado num lar eterno paraíso, onde nada faltava aos idosos. Antes, pelo contrário, eram muito felizes no Vale Encantado. Isto é apenas uma faceta, porque tudo se passa entre o Paião, Alcaidão, Mortinheira, portanto Costa de Prata, passando ainda pela praia da Costa de Lavos, com ar de Chávega, onde o personagem principal, sendo considerado velho pela geração atual, resolve aplicar as suas economias no jogo, no casino. Porquê? Se ele estava num lar, se a família não o visitava, não havia netos, não havia filhos, ninguém queria saber dele, então ele pegou nas economias e veio até ao Casino da Figueira gastar as suas economias, porque assim poderia até ganhar um prémio e poderia viajar pelo mundo, que era isso que ele pretendia. E pronto. E essa personagem, ao vir do Convento de Ceiça, em que apanhou no Apiadeira, apanhou o comboio e veio por aí fora e chegou à Figueira da Rua da República e depois veio pela Rua da República fora e veio falando de tudo o que encontrou relativo aos anos 60, algumas coisas já atuais, como por exemplo quando ele entra no mercado da Figueira, ele entra no mercado e ficou admiradíssimo com as peixeiras que já têm unhas de gel. Portanto, hoje em dia, nos anos 60 não havia unhas de gel, mas ele entrou e pensou na raia seca e pensou na seca do bacalhau que havia
do outro lado da ponte. Isto refere-se aos anos 60, 70, mas depois ele já viu a peixeira toda luxuosa, não é? Pronto. Portanto, recordando os anos 70 e comparando com os dias de hoje, a narrativa possui uma trama entre as relações humanas, umas vezes mais violenta, outras mais harmoniosa, onde não falta a abordagem ao sexo na terceira idade, que ainda continua tabu nos dias de hoje. Quer queiramos, quer não, poucas serão as pessoas que se sentem à vontade a falar sobre este tema. É o abraço mais completo. É um abraço mais completo, mas faz parte. Mas faz parte, é uma necessidade, mas próxima do parceiro, claro que sim. Ok, entre a realidade e a ficção, porque a imaginação é fértil, um prazer imenso que me deu escrever e que espero que vocês tenham o mesmo prazer na leitura. A última convidada, Conceição Oliveira, é uma professora e autora de Aveiro que nos deixou uma partilha muito interessante.